Nós temos, nas últimas semanas, falado sobre a essência do que Deus quer em sua vida. Nós chamamos esse seriado de moldura e quadro. Muito fácil nessa vida nós dedicarmos nossa atenção, nosso foco, nosso tempo à moldura e não ao quadro, não à pintura. A moldura é aquela parte que a gente coloca só para poder pendurar lá na parede, né? Mas não é a parte de valor. E muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso foco nas coisas efêmeras, as coisas que vão passar. Jesus bateu muito nessa tecla. Inclusive ele contou a história, ele disse de um certo homem que começou a enriquecer, teve que derrubar todos os seus celeiros, construir mais para poder segurar o tamanho da sua colheita. E quando estava podre de rico, disse: agora minha alma vai descansar e vai curtir, né, os lucros de uma vida produtiva. Deus, porém, disse: louco, esta noite te cobrarei a tua vida. Essa noite você vai morrer. E para quem ficou a moldura? Para quem ficou tudo que você conquistou fisicamente aqui na terra? O apóstolo Paulo diz que a parte visível é a parte passageira. Para a pessoa feia, isso é um motivo até de alegria, né? Não serei feio assim toda a eternidade, né? Eu sou um cisne. Agora eu sou o patinho feio, mas vou ser cisne. Então, veja só. Muitas vezes nós perdemos todo o nosso tempo, gastamos mais dinheiro ajeitando o exterior do que a parte interior. E Jesus veio e disse: olha, é a parte eterna, é a parte que não se vê, é a parte que vai durar para sempre. Essa parte exterior, ela vai voltar para o pó. E Deus vai dar para os seus filhos um corpo glorificado, um corpo humano glorificado, que não vai mais sofrer as consequências do tempo, nem das enfermidades. Então invista a sua vida na parte interior. A parte interior é aquela parte que para conhecer você eu tenho que conversar. Eu não sei, conheço aqui o André, eu sei como é que é o visual dele. Mas para conhecer o André, a parte de dentro, o verdadeiro, que vai existir daqui 100 anos, 200 anos, 1000 anos daqui, eu tenho que conversar e saber quem é o André lá dentro. Assim também com Deus. Deus não tem corpo, Deus Pai. Deus Filho, Jesus tem corpo porque ele assumiu um corpo humano, que hoje é um corpo humano glorificado. A única pessoa que já tem esse corpo humano glorificado, para poder ser nosso Salvador. Mas Deus Pai não tem corpo, ele é invisível. Nós nunca vamos ver Deus Pai. Nós só vamos ver Jesus. E como é que você vai conhecer Deus Pai? Esse com quem Jesus falava quando ele estava aqui na terra. Você já começa a conhecê-lo agora. Por isso que a Bíblia diz: a vida eterna é que te conheçam, Jesus falou, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, esse conhecer Deus é o que gera esse caráter interno. Jesus disse então que nós precisamos prezar e cuidar dessa parte interior, e ele deu 8 qualidades logo no início do ministério dele. Ele deu 8 qualidades que são importantes para você ser feliz e ter uma vida frutífera e produtiva. Nós já falamos sobre 3
dessas qualidades. Primeiro nós falamos, cite comigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a pessoa não chegar ao ponto de entender que ele precisa de Deus, ele não pode ter salvação. Os fariseus, na religião, no tempo de Jesus, se achavam quase perfeitos. Mas não serve você ser quase perfeito. É igual um prato de grande valor com um trincado. Um trinco, mas essa é uma besteira de nada. Sim, mas já estragou o valor do prato. Ou o prato quebrado no meio, ou o prato trincado, tá? O prato está quebrado. Tiago fala sobre isso. Não adianta você dizer, olha, graças a Deus eu nunca matei ninguém. Nunca tomei a mulher do próximo. No máximo que eu fiz, eu roubei um pouquinho uma vez. Uma vez. Roubou. Ladrão. Safado. Por um pecado você vai para o inferno. Por isso, Jesus queria que nós entendêssemos que para nós vivermos na presença de Deus, que vai tomar essa terra, que é dele, ele criou para Deus e os filhos dele viverem para sempre, tem que haver perfeição. Então, mesmo se for só uma mentirinha, não pode mais. Você vai ficar afastado de Deus. E por isso que Jesus teve. E naquela oração, essa semana eu estou lendo o Novo Testamento, até junho, e li Mateus e Marcos, e Lucas, e João. Aí Jesus vai, ele ora e diz, Pai, se tiver outra forma do homem se salvar, do homem ser salvo, que não seja através da cruz, que não seja necessário eu morrer. E Deus respondeu, não há outra forma, não há outro meio pelo qual o homem se salve, a não ser pela morte e ressurreição de Jesus. O homem então precisa reconhecer que ele a palavra é mendigo, que ele depende de Deus, ele precisa de Deus, ele precisa do perdão de Deus, do sangue de Jesus. Ele precisa disso ou ele nunca alcançará o reino dos céus. Segunda qualidade que nós vimos é aquela do choro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E nós falamos de que a tribulação, a tristeza, as dificuldades, elas ajudam, na verdade, nesta vida, a nos orientar. A nos orientar. Quantas pessoas aqui se achegaram a Deus, vieram para Deus porque estavam passando uma barra, e isso fez você procurar uma igreja, fez você procurar Deus? Meu irmão, quando ele está cheio de dinheiro, cheio da maconha, cheio da baba, cheio de mulher, cheio de carro, cheio de comida, não quer nada com nada. É na hora que a gente descobre que está com AIDS, ou na hora que a gente descobre que alguém vai matar a gente, ou na hora que a gente descobre que roubaram tudo que a gente tinha, Na hora que vem a tribulação, isso nos faz nortear de novo nossa vida. Então, Jesus disse, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso vai nortear você para uma paz e um consolo eterno. Lembre-se do jovem rico? Não seguiu Jesus, não estará no céu. Porque quando Jesus disse, só falta uma coisa. Vende o que você tem, ame o seu próximo. Vende o que você tem, dê para os pobres. Se ele deu as costas para Jesus, porque ele tinha muito dinheiro. Eu te garanto que se ele tivesse passado pela crise atual, global, e tivesse perdido todo o dinheiro dele nas ações, quando Jesus disse, agora só falta uma coisa. Dê o que você tem para os pobres, vem, siga-me. Se ele não tivesse nada, ele, não, agora. Entendeu? Terceiro, bem-aventurados os mansos, por quê?
Porque herdarão a terra. E o que é manso? Gentil, tranquilo, paciente, não esquenta. Só olhar para mim. Manso. Deus diz, bem-aventurados os mansos, você precisa treinar a mansidão. Agora, qual é a base dessa mansidão? Na vida nós descobrimos que quem é muito manso, ele fica em último lugar. Meu irmão, quando o pessoal começa a meter mão na pizza, se você não correr e pegar o céu, você fica sem. Já tem alguém correndo para a pizza ali? A evolução, inclusive a teoria da evolução, partiu desse princípio de que na verdade todo mundo quer chegar e ele mata os outros. Na verdade a evolução se constrói em cima do fato de que muitos morreram para poder haver a evolução. Se você entende a filosofia por trás da teoria da evolução. Que então cada um é a sobrevivência dos mais fortes. A história foi assim. Só que Jesus vem e diz, não, não é assim. A sobrevivência vai ser dos mansos. Agora, qual é a base dessa mansidão? Salmo 37, que é o salmo que eu passei para você, é um salmo que você deve decorar ali, os primeiros 10 versículos, 10, 12 versículos mais ou menos. Todo mundo precisa ter isso na sua vida. Isso vai trazer uma calmaria em você, tá? Você que é irritado, você que é agitado, você que é estressado, você que... Olha para a pessoa do seu lado, vê se está meio estressado. Calma, irmão. Destressa, meu. Destressa. A base disso nós temos que entender o seguinte. Quando Jesus salvou você, você entregou a sua vida para Jesus. Então, primeiro, Jesus te ama. Você nasceu porque Deus queria você na família dele. Você pode rejeitar fazer parte da família dele, isso é sua prerrogativa, e chama-se livre-arbítrio. Mas você nasceu para ser um filho de Deus. Ele escolheu você. Essa semana eu estive com o Mário e a Lília, pastores lá da Nova Igreja Batista Brilho Celeste. Ele me ligou quinta de manhã. E ele disse, pastor Davi, aquilo que a gente temia está acontecendo. Parece que a pequena Isabela não vai resistir. Quem é a Isabela? A Isabela é a bebê do casal. Que numa hora, quando a mãe estava entre a vida e morte, tiveram que tirar a Isabela da barriga da mãe. E a Isabela tinha só 6 meses. Está aqui o tamanho da Isabela. Na palma da mão. E durante 28 dias, né, no oxigênio, né, nos milímetros de alimentação, toda entubada. Ela sobreviveu, cresceu 4 centímetros ainda. Ela já estava desse tamanho. Mas aí os rins dela não funcionaram direito. Aí tiveram que fazer uma cirurgia. Acho que no dia 20, com 3 semanas. Aí, quando ele me ligou, quinta-feira, ele disse, nós achamos que ela não vai resistir. A médica ligou para nós hoje para a gente vir ficar com ela, porque ela vai embora. Eu fui, abracei os dois e conversando com eles ali. Na verdade, a Isabela está com Deus. E um dia nós vamos ver a Isabela e você vai poder conhecer, porque poucas pessoas tiveram o privilégio de conhecer a Isabela. Mas nós vamos conhecer ela um dia.
Porque na verdade essa vida é apenas uma porta de entrada para a vida eterna. Jesus disse, importa para você fazer parte da família de Deus, você tem que renascer. Você primeiro tem que nascer humano, da sua mãe e do seu pai. E não importa se você passou só 30 dias aqui, ou 30 meses, ou 30 anos, ou 70 anos. Na verdade, a terra foi só uma porta de passagem. E a Bíblia diz que as crianças que morrem antes da consciência, antes de escolherem o pecado. Sim, eles já nascem em pecado, porque nós todos sofremos do pecado original. Mas os que não têm ainda consciência disso, como também os débeis, as pessoas que têm debilidades mentais, que não têm ainda o senso de raciocínio, a Bíblia nos ensina que eles, quando morrem, se morrerem, então eles estão cobertos pelo sangue de Cristo, e um dia vão ser pessoas perfeitas na eternidade. Agora, para os outros que têm o raciocínio e crescem normalmente, você tem que tomar uma decisão. Porque aqui a vida, você nasceu só para ter essa oportunidade. Deus quer você, Deus ama você. É por isso que a vida é tão importante, porque Deus ama. Você está aqui não é por acidente. Deus chamou, Deus declarou, Deus determinou que você ia nascer daqueles pais. Sim, Ele usou aquela mãe, aquele pai, para fazer você, mas Ele determinou você. Ele queria dar a chance, Ele quer você, e Ele queria dar a chance de você ou querer. Atos capítulo 17, diz que Deus fez todas essas coisas para ver se a gente estendia as mãos. Dizendo, eu te quero também. E Jesus foi para a cruz para poder realizar esse sonho de Deus e o nosso sonho, para aqueles que querem. Então, quando você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você se tornou dele, né? Então, todos os seus direitos, tudo que você tem, você é dele, né? E por isso ele diz que você pode se desestressar. Desestresse-se. Espere com paciência no Senhor, porque Ele gosta de você, Ele cuida de você. O cristão não tem motivo de andar todo estressado, todo nervoso, todo agitado, irritado. Deus ama você, Ele cuida de você. Ninguém mexe com você que Ele não permita. Se Ele permitir é porque Ele é o choro espiritual, Ele quer orientar você. Maior é Ele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando eu era criança, um ano nós fomos morar numa cidade. Foi meu primeiro encontro com o bully. Ultimamente nós temos falado muito em bully, não tem? Tem até a lei do bully. Aquele menino malvado que quer dar porrada em todo mundo. Graças a Deus não tem muito isso em Manaus, né? Fora, nos lugares onde tem galera, tem isso. Mas é normal. Geralmente é um troncudozinho assim que mete a mãozada em todo mundo tem medo dele. Ele já assim, eu te pego lá fora. E o menino mija a calça, o cara fica, eu não vou para casa hoje não. É. E na minha rua que eu fui andar, tinha um bully, olha. Eu não conhecia, não sabia o que era bully. O único bully que eu conhecia era de pôr café. Aí, um dia eu estava na minha bicicletinha, na minha rua, eu tinha botado aquelas palhetas, sabe? Sabe o que eu estou falando? As palhetinhas? Isso não é moto não, é só o barulho de moto. Aí, quando eu cheguei numa parte da rua lá, o bully fez assim. Não passa aqui não. Eu que sou manso. Pensei assim. Pensei rápido. Ele é maior do que eu, mas eu sou mais veloz. E eu estou de bicicleta, ele está a pé. Aí você sabe o que eu fiz, não sabe? Eu desafiei o bully. Bully, bully.
Aí de repente, chega, ficou leve. Eu digo, rapaz, eu tô voando. Quando eu olhei para trás, o bully tinha pego a bagageira da bicicleta. Aí me jogou no chão. Próxima vez eu te mato. Não passa mais aqui nessa parte da rua. Não passa mais na frente da minha casa com a sua bicicleta. Você anda daqui para lá. Tem horas que você não pode deixar o seu orgulho causar a sua morte. Isso chama-se sabedoria. Não é covardia, é sabedoria. Botei meu rabo entre as pernas e disse, sim, senhor. Mas por dentro eu estava fervendo. Não podia ficar assim. Eu fui para casa. Cheguei em casa, graças a Deus meu pai estava. Meu pai naquele tempo era recente ex-marinheiro. O dedinho dele era o tamanho da minha perna. O braço dele parecia do papai. Né? E o pai tem um bully. O cara disse que eu não posso andar na bicicleta. Me derrubou. Pai! Sabe o que me aconteceu? Ele disse, aonde? Ali. Entra no carro. Aí pegou uma capa preta que ele tinha. Sabe aquela da Matrix? Né? Botou ainda um chapéu. Um batel daquele de detetive. Sabe? De mafioso. Entra no carro. Fui lá com o bully. Abriu a porta. Olhou pro bully e disse assim, se eu ver a tua cara nessa rua de novo, se algum momento você até olhar para os meus filhos, qualquer um deles, Davi ou qualquer outro, você vai se arrepender do dia que você nasceu. Você me entendeu? E o bully, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Gente, o nosso Papai do Céu gosta da gente. Ele ama você, ele escolheu você. Desestressa. Seja paciente, espere nele. Porque ele, quando ele faz, ele vai defender os seus direitos. Quando ele faz direito. Isso chama-se mansidão. Calma. Tranquilo. Paciência. Deus ama você. Quem é que ama você? Papai do céu. Hoje nós queremos falar alguns minutos, vai ser breve, sobre a quarta qualidade que Deus diz que você precisa ter na sua vida. Diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos ou serão fartos, dependendo da sua tradução. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Vamos dizer juntos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Eu li esse versículo, pensei logo, eu não gosto de ler muito esse versículo, porque senão eu engordo. Eu fico logo com fome. Pão. Segunda melhor criação de Deus, pão. Quantos gostam de pão? Isso é horrível, né? Isso é horrível. Isso é horrível. Te engorda. Só tem uma coisa melhor do que pão, refrigerante. Pão com refrigerante nem se fala. Né? Não precisa você me falar, eu gosto muito de pão e refrigerante. Só olhar para você, eu sei se você gosta ou não. Né? Eu vou colocar aqui, na estante aqui. Aqui. Tá salivando aqui, irmão, enxuga. Por que
que Jesus usou essa passagem? Ele usou muito essa passagem de pão, e ele disse, certa vez, ele disse, eu sou o pão de Deus. Eu vou ler essa passagem aqui um pouco. Eu sou a bebida de Deus. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Nós vamos falar sobre isso. Ele falou essa mensagem também para a mulher samaritana. E por que ele usou essa ilustração? Porque ele comparou o nosso receber Jesus em nossa vida com pão e bebida. Você sabe que o que você come e o que você bebe torna-se você. Você é o que você come. Por isso que alguns de vocês são meio fofinhos. Vocês comem muito, isso aqui isso é fofo, ó. Né? E alguns de vocês são meio agitados porque isso aqui tem muito açúcar, né? E cafeína. Eu sei, você gosta de refrigerante e pão. Eu sei, entendi. Você é o que você come. A minha irmã, aquela que faleceu, lutou com câncer durante 8 anos e para poder sobreviver àquele câncer que deveria ter matado em 3 meses, ela tinha uma dieta muito restritiva. Ela tomava eu acho que era 1,5 litro ou 2 litros de suco de cenoura por dia. Podiam ter inventado um suco melhor, mas suco de cenoura. E olha, a pele dela era uma pele, quando ela morreu, ela tinha a pele de criança. Não tinha um sinal, era assim a pele como se tivesse nascido. Só que tudo laranja. Porque você é o que você come. Ela botava assim a mão, o trânsito parava. Porque você é o que você come. O que você come vai para o seu sistema digestivo e vai para o seu sangue vira carne, osso, pele. Então Jesus pegou essa ilustração para nós entendermos. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça significa, eu quero ser certinho. Eu quero acertar. Eu quero ter certeza de que quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu quero acertar na vida. Eu não quero errar. Esse marco é um que a gente não pode arriscar. Jesus disse, bem-aventurados que têm essa fome. Em seguida ele disse, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 6, ele dá uma mensagem sobre isso, e muitos o deixaram, porque ele diz, olha, se você não comer a minha carne, e você não beber o meu sangue, você não terá salvação. Ele estava se referindo à morte dele. E a ressurreição, a salvação que ele nos dá. Quando nós aceitamos Jesus, na verdade nós estamos dizendo para Deus, como diz em Mateus e em Marcos, ele diz, nós estamos convidando o Deus para ser o Senhor da nossa vida. Nós estamos dizendo, Deus, eu quero ser da sua família, eu quero ser teu filho, eu quero que você mande na minha vida. Aí volta lá para o bem-aventurados pobres de espírito. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito que morreu na cruz e ressuscitou, o mesmo Espírito, ele vem e entra em nós. Se fosse laranjado o Espírito, a gente era todo laranjado, a gente era tudo laranja, né? Mas o Espírito ninguém vê, ele está em nós. A Bíblia diz que ele entra em nós e não sai mais. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Maior é ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Jesus estava dizendo, assim como o pão e a bebida se torna um com você, você se torna aquilo. Salvação, na verdade, se tornar um filho de Deus é quando você e Jesus se tornam um. É essa oração que Jesus orou em João capítulo 14. Ele diz, Deus, que eles sejam um conosco, como eu sou contigo, e tu és comigo, que eles sejam conosco, um.
como 3 batatas, aí você cozinha, depois você pega e pila e faz aquele purê de batata. E você sabe que tem 3 batatas ali, mas não dá para distinguir um do outro. Assim Jesus quer fazer parte da nossa vida. É disso que ele está falando aqui, que você tem que beber dele. Isso vai te satisfazer para sempre. Jesus tem que fazer parte do seu trabalho, dos seus esportes, da sua vida conjugal, das suas amizades, dos seus estudos, da sua carreira. Não é uma religião que você vive no final de semana. É um Deus que habita com você 24 horas, 7 dias por semana. 365 dias por ano e 6 horas. Isso é ser um filho de Deus. Por isso que ele diz, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. E que eles entendem que essa justiça está em Deus. E que quando nós recebemos Jesus, nós temos a justiça de Deus, nós nos tornamos filhos dele. E não podemos mais morrer. Nós temos que nos tornar um com ele. Ele tem que se tornar um conosco. Não é aceitar uma nova religião, não é passar para uma outra igreja. É convidar o Espírito de Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, e agora está na terra, na pessoa do Espírito Santo, esperando se unir a qualquer um que convidar, que disser, Deus, eu quero que tu sejas meu Senhor. Isso acontece, a Bíblia diz. E ele se torna um com você. O apóstolo Paulo diz que esta é a garantia da nossa salvação. É o depósito, garantindo que nós não podemos mais morrer. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 1. Esses já não podem mais morrer, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Lucas 20, verso 36, Jesus falou assim, esses já não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos da ressurreição. O Espírito da ressurreição, o Espírito que veio na ressurreição, agora entrou nas pessoas, por isso que você não pode mais morrer. Essa é a garantia. Por isso que João, as 5 cartas de 1 João, né, no finalzinho da Bíblia, o motivo de estar escrito ali, foi para que nós tenhamos certeza. Deus diz que Ele quer que você tenha certeza, que você entenda isso, que você é filho dEle. Que o Espírito de Deus mora em você, que você é o templo de Jesus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça e recebem o convite e a oportunidade de tomarem da água da vida, que é Jesus. João capítulo 7, verso 37 e 39 diz, eu sou a água da vida, quem tomar de mim, nunca mais terá sede. Ele falou a mesma coisa para a mulher samaritana em João capítulo 4. Quem comer do pão que eu te dou, eu sou o pão de Deus, nunca mais terá fome. Por quê? Porque agora o seu interior, ainda que a parte de fora desgaste, essa parte tem que ser reformada de qualquer forma. Um dia, isso aqui vai voltar para o pó, se Jesus demorar mais um pouco. Alguns de vocês já estão empoeirados. E Deus vai fazer um novo corpo, usando só um pouquinho do seu DNA, Ele vai fazer um novo corpo. E nós vamos ter um corpo como o de Jesus, que não sofre mais a corrosão do tempo. Nós não sofremos mais com as enfermidades, nós vamos ter um corpo igual ao dele. A Bíblia diz que não é mais atingido pelos males, nem enfermidades, nem tempo. Mas tem que ser de dentro para fora. Jesus, você tem que tomar da água, você tem que comer do pão da vida. E Jesus é o pão, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a água da vida eterna. Se você entrou hoje à noite, ou nos últimos dias da sua vida, você tem tido uma sede para acertar, uma sede
por Deus, uma sede das coisas ficarem certas. As coisas não estão certas e você está cansado e oprimido e você quer acertar. Você veio para o lugar certo. Hoje você pode comer do pão, beber da água da vida. E nunca mais você terá sede nem fome. Jesus se tornará um com você. Você diz, como é que eu posso fazer isso? A Bíblia diz que é um convite que você faz para Deus. Deus já convidou você para a família dele quando você nasceu. Agora, você tem que convidar ele para entrar em você. Você é o templo, você é a casa. Você tem que convidar ele para entrar em você. Assim como Zaqueu convidou Jesus. Jesus disse, eu quero ir para a sua casa. E Zaqueu pulou lá da árvore e disse, eu quero que você entre na minha casa. Hoje você tem que dizer, Jesus, eu quero que você entre na minha casa. Eu quero comer do pão da vida, eu quero beber da água da vida. É uma oração. É um convite que você faz para Jesus. Jesus já me disse assim, esse convite, essa oração Deus jamais recusará. Se você entende que você é um mendigo, você precisa de Deus. Você precisa da água da vida, do pão da vida. E hoje você está disposto a entregar a sua vida para Ele. Para Ele assumir, para Ele entrar, para se tornar um com você. Você se tornar um filho de Deus. Vai ter muita mudança, vai. Você vai ser feliz. E quando um dia Ele voltar, você vai viver para sempre. Na nova terra, reformada, com Ele. Você vai conhecer a santa cidade. Você vai ter um novo corpo. E desde já você já começa a mudar por dentro. Você se torna outra pessoa. Aquela mágoa, aquela raiva, aquela ira, aquelas coisas que são consequências do pecado original, elas começam a desaparecer e Deus começa a reformar por dentro. Que é a parte importante. E um dia Ele vai reformar a parte de fora. Ele vai colocar uma nova moldura em você. Mas tudo começa quando você convida Jesus para entrar e assumir o controle da sua vida.